Olá pessoal, professor Juliano na área. Você por acaso conhece alguém mandão? Aquele tipo de pessoa que acha que só ela está certo, que não escuta a opinião de ninguém. Hoje nós vamos fazer uma leitura bem bacana sobre um personagem assim, um reizinho que acha que só ele tem razão e que fica inventando várias leis bem loucas. Pegue seu material e vamos nessa! Na nossa terceira aula remota de língua portuguesa, vamos fazer a leitura de um trecho do livro O Reizinho Mandão, da autora Ruth Rocha. Pegue seu livro de língua portuguesa e abra na página 29. Vamos começar a nossa leitura. Leitura. Agora você vai ler um trecho do livro para refletir sobre as ações de um reizinho mandão. O título do nosso texto é O Reizinho Mandão. Vamos lá? Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, no lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades, e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Leitura na próxima página. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras. Querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. Vão logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então, as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Leitura na próxima página. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez: é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices?
Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. O Reizinho Mandão. Texto de Ruth Rocha. Bem bacana essa leitura, né? Mas bacana mesmo não era a atitude desse reizinho. Que carinha mais mandão, xereta e implicante. Você conhece alguém assim? Ou será que você se identificou com esse reizinho que acha que só ele tem razão? Bem, para a gente entender melhor o texto, a gente precisa estudá-lo. E para isso, nós vamos fazer a atividade da página 32. Bem, agora nós vamos para o estudo do texto. Primeira questão. Após a leitura, sua ideia sobre o que o texto trataria se confirmou? Explique. Bem, você no início do texto, antes de começar o texto, tinha uma ideia sobre ele. E após a leitura desse texto, a sua ideia sobre ele se modificou? Se sim, você vai colocar sim. Se não, coloque não, certo? É bem simples. Na segunda, o que o reizinho estava realmente escrevendo na imagem da capa do livro? Lembra que no início do vídeo apareceu a capa do livro onde está esse texto? E na capa aparece o reizinho escrevendo em um papel? Então, depois que a gente lê o texto, a gente descobre o que ele estava escrevendo, né? Então, ele estava escrevendo o que naquele papel? Terceira questão. Quais leis o reizinho criou? Bem, essa questão aí basta você marcar lá no texto, certo? No texto mostram duas das leis que ele criou. Vai lá no texto e marca elas. Você pode tanto sublinhar, como também pode fazer um círculo. Quarta questão. Então, a seguir, releia alguns trechos do texto. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Letra A. De acordo com esses trechos, o narrador do texto é uma criança, um adulto ou um idoso? Bem, lendo essas três partes aí do trecho do texto, eu posso afirmar que quem está falando elas é uma criança, um adulto ou um idoso. Letra B. Como você concluiu a resposta anterior? Você concluiu pelas palavras que são utilizadas, pelo modo que o narrador fala? Bem, você vai colocar aqui do lado. Uma resposta bem simples e bem curtinha, certo? Vamos continuar. Na quinta questão, o narrador é aquele que conta a história. No texto, ele conversa com o leitor. Copie um trecho do texto que comprove isso. Bem, na leitura do texto O Reizinho Mandão, muitas vezes a gente percebe que o narrador está conversando com a gente, que está lendo. Então eu quero que você escreva aqui uma dessas partes em que o narrador está conversando com você, certo? Sexta questão. No texto, tanto o reizinho quanto o seu pai são descritos. Observe as características a seguir, circule as que se referem ao reizinho e sublinhe as que se referem ao seu pai. Então, tudo aquilo que estiver falando do reizinho é para você circular, certo? Você vai fazer um círculo ao redor da palavra ou das palavras. E tudo que estiver falando do rei, for um adjetivo para o rei, você vai sublinhar, ou seja, você vai fazer uma linha abaixo da palavra ou das palavras, certo? Então, olha só, as palavras são justo, velhinho, mal educado, mimado e bonzinho. Aquilo que você estiver falando do príncipe, né? Do reizinho, mandão, você vai circular. Aquilo que estiver falando do rei, pai do reizinho, você vai sublinhar. Super fácil. Letra B.
Com base nessas características, é possível afirmar que o reizinho e o seu pai eram muito parecidos ou muito diferentes. Se você acha que eles eram muito parecidos, você vai escrever: eles eram muito parecidos. Agora, se você acha o contrário, que eles eram diferentes, você vai escrever: eram muito diferentes. Certinho? Vamos lá, 7ª questão. No texto é dito que as leis criadas pelo reizinho eram absurdas. Letra A. O que seria uma lei absurda nesse contexto? Então aqui, novamente, você vai ter que escrever uma das leis absurdas, não é? O que seria uma lei absurda? Seria uma lei que dá para todo mundo seguir? Seria uma lei que não dá para as pessoas seguirem? Seria uma lei muito fora do comum? Então, o que seria uma lei muito absurda? Letra B. Das leis criadas pelo reizinho, qual você acha que é a mais absurda? Por quê? Bem, lá nós temos 2 leis, certo? Aqui você vai colocar somente uma dessas leis e vai dizer por que você achou ela tão absurda. Bem, na minha opinião, todas as 2 são bastante absurdas, né? Mas eu vou ter que escolher somente uma e colocar o porquê eu acho ela tão absurda assim. Na letra C, por que o reizinho conseguia criar essas leis? Por que você acha que ele conseguia criar essas leis, não é? Será que qualquer pessoa pode criar uma lei? Será que ele conseguia criar essas leis porque ele não tinha importância nenhuma naquele reino? Ou porque ele era uma pessoa muito importante? Ou porque que o cargo que ele ocupava era um cargo que permitia que ele criasse essas leis? Então você vai colocar com essas palavras por que você acha que o reizinho conseguia criar essas leis, tá bom? Vamos continuar. 8ª questão. Antes da 8ª questão, vamos ver aqui o que o livro diz. Devemos sempre respeitar o espaço do outro, dialogar em situações de conflito e ser mais tolerantes com as pessoas. Só assim podemos viver em harmonia. Olha que conselho legal, né, pessoal? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? A gente está fazendo nossas aulas aqui remotamente, então a gente tem que respeitar o espaço de cada um perguntar, de cada um falar, o espaço do professor também argumentar com vocês. Então eu acho que todo mundo tem um espaço para falar, mas também nós devemos exercitar o escutar, tá bom? Agora nós vamos para a 8ª questão. Questão essa que eu não entendi muito bem porque eu estou utilizando o livro do aluno, que é o mesmo livro que vocês utilizam, mas por incrível que pareça, essa questão já veio respondida. De qualquer modo, se por acaso o seu livro não tiver a resposta como apareceu aqui no meu, você pode pegar a resposta que está aqui no meu livro, que está sendo mostrada agora. Para a gente entender melhor, vamos lá para a leitura da 8ª questão. Releia os trechos a seguir. A. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho. Percebam que a palavra velhinho está em destaque. B. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado. Percebam que aqui na letra B a palavra em destaque é sujeitinho. As 2 estão no diminutivo. Velhinho, diminutivo de velho, e sujeitinho, diminutivo de sujeito. Vamos lá. As palavras em destaque estão no diminutivo. Nelas, diminutivo indica sentidos diferentes. A seguir, relacione o trecho que corresponde a cada sentido. Bem, já está relacionado aqui, né? Desprezo está relacionado ao sujeitinho da letra B. Sujeitinho. Essa palavra tem um teor de desprezo. Já afeto e carinho é a letra A, velhinho. Já tem um sentido mais amoroso, mais afetuoso. Já que quando se fala do rei mais velho, do velhinho, o texto ele trata ele como uma pessoa justa, uma pessoa mais amorosa, né? Então por isso trata o rei com mais carinho, com mais afeto. Já o reizinho é esse sujeitinho que é tratado com mais desprezo, porque ele é uma pessoa chata, mandona, xereta. Então já está respondido, né? Sujeitinho aí indica desprezo, B, e velhinho indica afeto, carinho.
Por que já está respondido? Vai saber. Mas está aí a resposta. A oitava questão está aí de graça já respondida, tá? Nona questão, releia outro trecho do texto. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos num lugar muito longe daqui. De acordo com esse trecho, podemos dizer que o lugar e a época em que a história ocorreu são: primeiro quadrinho, indefinidos, pois não é possível saber exatamente onde e quando a história se passou, ou definidos, pois é possível saber onde e quando a história ocorreu. Bem, lendo esse trecho aí, é possível dizer aonde essa história ocorreu e quando, ou não é possível? Se você acha que não é possível, você vai marcar o primeiro quadrinho. Agora, se você acha que esse trecho está apresentando o lugar e a época em que ele ocorre, aí você marca um X no segundo quadrado. Décima questão. Observe os trechos a seguir e marque um X naqueles que apresentam palavras ou expressões empregadas em situações do nosso dia a dia. Então, nós temos 3 quadradinhos e você vai marcar apenas aqueles que mostram palavras e expressões que a gente emprega no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Primeiro quadrado, e tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Segundo quadrado, eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. E o terceiro, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Então você só vai marcar aqueles que a gente utiliza no nosso dia a dia, falando com os nossos amigos, certo? Falando com os nossos pais, tá bom? Então, vamos lá. Mãos à obra. Então, a atividade está aí. Mãos à obra. Gostaram da minha coroa? Me inspirei um pouquinho nesse reizinho mandão. Se você quiser, você também pode fazer uma para você. A minha eu fiz com papel mesmo, mas você pode usar cartolina, papel cartão ou material que você tiver aí em casa. Até a próxima, pessoal. E não seja igual esse reizinho, tá? Tchau!